Uma das tarefas importantes que a gente tem quando começa a assumir as rédeas da educação das nossas crianças é o planejamento da nossa educação domiciliar. Então, lógico, né, como a gente já falou, a gente tem algumas circunstâncias da vida que a gente tem que levar em conta, então, como que é a sua família, quantos filhos você tem, quais as fases do desenvolvimento deles e tudo mais, mas existem coisas que são comuns a qualquer família que vai assumir, vai protagonizar a educação dos filhos. Esse vídeo é sobre isso, sobre como você planejar, começar a planejar a educação em casa. Eu sou Marília Zamoner, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Em outro vídeo a gente falou sobre o tempo, né? Quanto tempo que as crianças precisam para ter um bom aprendizado. E a gente percebeu ali que, eu vou deixar o card aqui em algum lugar, deu para perceber que o tempo que a gente precisa para ter uma educação de excelência em casa, ele não é o mesmo tempo que é dedicado para a escola. Então a proporção é diferente, né. Então, quando você tem lá na escola, a sua criança vai para a escola, fica lá durante 4, 5 horas, esse período não é um período de aprendizado, né, não é o período total disso, não é, ela não está aprendendo. Então se a gente for transportar para casa, em que a criança está envolvida na realidade doméstica, e quando eu falo realidade doméstica, vamos lembrar que é uma realidade mais ampla, ela está envolvida num ambiente da vida real. Por exemplo, se você vai ao mercado e você trabalha matemática no mercado, você não está no ambiente doméstico, a criança não está em casa, mas ela está participando da realidade da vida. Do mesmo modo como quando a criança participa de quaisquer outras atividades que não seja exatamente dentro do ambiente doméstico, mas quando você está configurado para o aprendizado, você vai aproveitar todas essas oportunidades, esses momentos, para que esse aprendizado ocorra. Então a gente percebe que o tempo dedicado à educação, quando a gente fala de educação domiciliar, ele funciona de um jeito diferente do que aquele tempo que é gasto na escola. O tempo necessário para o aprendizado em casa, como ele é concentrado e é tempo de aprendizado mesmo, ele é bem menor, é necessário bem menos tempo para aprender as mesmas coisas ou no mesmo nível do que na escola. Esse é um ponto, quer dizer, você pode estabelecer a tua rotina diária de educação domiciliar considerando um tempo inferior ao tempo que está na escola. O que eu quero dizer com isso? A gente tem esse problema, né, vamos dizer, como a gente romantiza muito a escola, a gente foi ensinado a isso, né, a gente pensa que todo aquele período que está na escola lá está aprendendo. E daí quando a gente fala em planejar a educação domiciliar, a gente pensa: "Puxa vida, mas se a minha criança fica 4, 5 horas na escola, eu vou ter que dedicar 4, 5 horas em casa para que ela tenha a mesma coisa do que tem na escola", né. E isso é que não é verdade, né, porque a gente já viu nesse outro vídeo que eu mencionei, que o tempo que a criança fica na escola, pelo menos 2/3 desse tempo que ela fica na escola não é com aprendizado. Então, quando você começa a planejar a educação domiciliar, é legal que você leve em conta isso. Não há uma necessidade de você ter 4 ou 5 horas diárias de aula, de aprendizado, de desenvolvimento de habilidades. Aliás, nem é adequado isso, tá? Conforme, dependendo da idade da criança, não é adequado que ela fique 4 ou 5 horas aprendendo mesmo. É importante ter intervalos, é importante ter movimento, né, do corpo e tudo mais, se você puder, é importante tomar sol também, ir para fora, né, brincar fora e tudo mais, e você aproveitar esses momentos fora, ou caminhando, ou indo para algum lugar ou outro, para que o aprendizado flua, né, continue acontecendo. Quando a gente fala de planejamento propriamente dito, tem muitas coisas, lógico, que você precisa levar em conta. A primeira delas são as suas circunstâncias, né? Como que é a sua família, qual que é a sua disponibilidade de tempo para se dedicar a essa missão, né? Como que é a dinâmica toda da sua família, da sua casa, enfim. Mas aquilo que a gente pode falar em vídeo, né? A gente pode colocar no vídeo, que não depende das circunstâncias,
Eu vou dizer como que eu fiz, porque talvez você possa ser útil para você, né, a minha experiência eventualmente pode ser útil para você. Como eu procurei muitos materiais, né, eu estudei uns 3 anos antes de começar a tomar as rédeas da educação da minha filha. E eu percebi que a gente não tem muito material em português que fosse, assim, super bacana no meu ponto de vista, né, que tivesse, assim, bem em sintonia com a minha cosmovisão, com a minha forma de pensar e tudo mais. Então eu acabei, nesse estudo de métodos e e tudo mais, eu acabei fazendo uma coisa muito eclética. Eu optei por fazer algo um pouco híbrido. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu comecei, foi pensar onde que eu quero que a minha filha esteja ao final do primeiro ano, vamos dizer assim, de educação domiciliar, considerando a idade dela, o nível de aprendizado que ela está e aonde que eu acho que ela tem que saber, o que que eu acho que ela tem que saber até o final do ano. Eu fiz isso porque quando eu fui estudar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, eu achei aquilo insuficiente. Então, a gente pensando como que era nos anos 40 e 50, que tipo de material que se utilizava para estudar nos anos 40 e 50, no ensino básico, né, no ensino fundamental, você fica assim um pouco admirado, né? Porque a gente percebe o quão as crianças com 7, 8 anos se desenvolviam em termos de linguagem, principalmente, matemática e conhecimentos de história, geografia e ciências não é tão, não me chamou tanta atenção, mas de linguagem e matemática é brutal a diferença de qualidade, de nível de aprendizado, de nível de educação mesmo que tinha naquela época, comparado com o que tem hoje. Então, a partir dali, eu percebi que, puxa, se as crianças com 7, 8 anos conseguiam entender esse tipo de linguagem, faziam esse tipo de atividade, é sinal de que não tem nenhum impedimento neurológico para isso, cognitivo. Elas são capazes. O que está acontecendo hoje é que, justamente como não se exige mais, as crianças estão regredindo. Como a gente vê aí, né, o QI médio do brasileiro é de 83. É bem complicado esse número, né? E pela primeira vez na história, a geração atual está sendo menos inteligente do que a geração anterior, né? Então a gente percebe por quê, né? Está sendo menos exigido, as crianças estão fazendo coisas estão fazendo menos coisas que são capazes, estão sendo menos desafiadas, menos encorajadas a buscar a excelência, a evoluir e tudo mais. As metas elas são muito pouco ambiciosas, não temos metas ambiciosas, né? Outro dia eu vi, né, que tem uma perspectiva de você levar 3 anos para alfabetizar uma criança, né. Se você imaginar, isso nos anos 40 e 50 era absurdo, você alfabetiza uma criança em 6 meses, a partir daí você começa os graus de letramento, que é diferente, né. Você tem que treinar muita leitura, a partir do momento que a criança consegue ler, você vai treinar muita leitura para que você atinja aqueles graus de letramento até chegar à proficiência da língua mãe, né, quando estiver ali no final do ensino fundamental. Essa, para mim, foi essa a, a meta, né, o parâmetro que eu utilizei para fazer o planejamento. Então, como eu não consegui encontrar algo satisfatório dentro dessas minhas pesquisas, e pronto já, que eu pudesse simplesmente aplicar, eu acabei desenvolvendo metas de cada uma das disciplinas, vamos dizer assim, que eu achava, que eu entendia que nós deveríamos perseguir ao longo do próximo ano, por exemplo, da educação domiciliar da minha filha. No início, eu achei que eram metas bem ambiciosas, porque eram muito superiores àquelas que a escola estava propondo.
E ao longo do tempo, olha que coisa engraçada, né, mesmo com todas as vicissitudes da vida real, porque a vida acontece e nem sempre aquilo que você planejou dá certinho, no final do primeiro ciclo, eu fazendo avaliações, fiz algumas avaliações com ela, avaliações do MEC e outras avaliações, eu percebi que, apesar de tudo, aquelas metas que eu achava que eram ambiciosas, elas não apenas foram plenamente atingidas, como aconteceram avanços não previstos. Isso é uma coisa que acontece mesmo. Então, para você ver que nem quando a gente pensa que está colocando algo ambicioso, a gente realmente está colocando algo ambicioso, né? Você vê o quanto que é realmente muito fraca a educação formal que a gente tem no Brasil e os resultados nos exames internacionais aí provam isso. Muito bem, eu desenvolvi essas metas e a partir dessas metas eu comecei a pensar quais os métodos e qual o material que eu iria utilizar. Descobri algumas coisas, por exemplo, o material ele não é tão importante assim, não é. O material não é tão importante assim. Ele é muito bom se você tem material didático, por exemplo, ele é muito bom no início, porque como a gente está escolarizado, a gente tem uma cabeça escolarizada, se você tem um livro-texto ali, um material, livro do professor, exercício, tal, isso te ajuda. Mas eu sugeriria não ficar muito preso a isso. Porque quando você está fazendo uma educação mais personalizada, que é o caso da educação domiciliar, a tua criança começa a demonstrar certos interesses. E aí, pelo menos na minha opinião, não é legal você podar esse interesse. É essa beleza justamente essa é uma das belezas da educação domiciliar, né? Que a criança pode continuar a se aprofundar naquilo que ela se interessou, porque não existem obstáculos formais como terminou 45 minutos, a hora do intervalo, ou, ou isso e aquilo, né? Ou qualquer outra coisa que interrompa a curiosidade da criança. Então você pode seguir adiante. Quando você planeja, você tem que pensar, lembrar que vai existir essa flexibilidade. Não é legal você ficar muito rígido, não, eu quero isso e tudo mais, porque vou exigir e tal, tarará. Eu imagino que isso seja bom só se a sua criança for muito aderente a um sistema assim mais rígido, né? Senão, você vai perceber com o tempo que ou ela vai ficar entediada com algumas colocações, e daí você talvez tenha que propor alguns desafios para que ela se motive, ou aquilo realmente não interessa e você pode até questionar se aquilo realmente é importante ou não, ou você tem que ela tá lá entediada, não está interessante, e você tem que encorajar e dizer, ser firme, dizer não, isso aqui é necessário. E aí você tem que ver o que que é importante para você, dentro do teu conhecimento e daquilo que você considera que a tua criança precisa atingir dentro daquele ciclo. Sugiro, inclusive, você pensa no longo prazo, eu quero criar um adulto pensante, por exemplo, um pensador, ou qualquer outro objetivo teu. E aí você vai expandindo essa meta em metas anuais, por exemplo, de um ciclo até o final do ensino fundamental. Eu acho que a minha criança tem que saber isso e aquilo. Que tipo de habilidades ou que tipo de conhecimentos que você considera que a tua criança tem que saber no final do ensino fundamental 1 até o final do ensino fundamental 2, por lá pelos 13, 14 anos, ela tem que ter o quê? No ensino médio, ela tem que ter o quê? E a partir daí você vai regredindo e fazendo o teu planejamento anual, depois o semestral, se você entender que assim é melhor, o trimestral, eventualmente, o mensal e o semanal. Eu faço mais ou menos assim. Não fica muito perfeito, tá? Porque não é para ser perfeito mesmo. Eu utilizei, deixa eu ver onde é que está aqui, um livro que me ajudou bastante esse livro aqui, que é o Blueprint Homeschooling, né? Ele é um livro que foi traduzido pela Cipriana Leme. É lógico, ele tem assim uma configuração, vamos dizer assim, de acordo com o modelo burocrático educacional americano. Mas me deu uns insights muito bacanas de como planejar. Então eu seguindo essas orientações aqui, digamos, eu separei o planejamento em 6 semanas. Então, a cada 6 semanas eu faço intervalo, que é um intervalo de avaliação, mas avaliação não da criança,
Avaliação do nosso sistema, do nosso planejamento. Se isso está funcionando, se o material que eu escolhi funcionou, deu certo ou não. Então, é assim, no mínimo a cada 6 semanas eu dou uma pausa de uma semana para a gente fazer essas avaliações. Mas, se, por exemplo, eu escolhi alguma coisa e realmente aquilo foi péssimo, não funcionou de jeito nenhum, ou eu percebi que ainda não é o momento de aplicar isso, eu revejo isso antes das 6 semanas. Por exemplo, para mim, o ensino mais importante que tem é o da língua. Porque, na minha opinião, você atingir a proficiência da língua é que vai te dar a independência de aprendizado para todo o resto, para todas as outras matérias e todos os outros interesses que a minha criança vier a ter. Se ela tiver destreza na língua, ela vai conseguir aprender o que ela quiser, né? Lembrando que, para mim, nessa fase ali de terminar o ensino fundamental 1, começar o ensino médio, vamos dizer, né, que é o parâmetro ali nos 14, 15 anos, ela já tem que começar a assumir a responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Então, para que isso aconteça, ela tem que já ter um treinamento, digamos, eh, sobre como aprender. Ela já tem que ter aprendido a aprender, né? Então, eu divido aquele conteúdo todo, eu vou expandindo aquele conteúdo todo de cada uma das disciplinas que eu entendo que seria adequado para ela atingir dentro daquele ciclo, né, o ciclo anual, e vou avaliando, fazendo avaliações periódicas durante esse ciclo anual, para ver se a gente está indo no caminho, se eu tenho ajustes a fazer, ajustes de rumo a fazer, se tem se teve alguma coisa que realmente não funcionou de jeito nenhum, né? Então, o planejamento básico, eu diria, o meu planejamento básico é esse, né? De se dividir em disciplinas, cada disciplina vai ter as suas metas, e eu vou fazendo os planejamentos periódicos, né? Anual, bimestral, semestral, trimestral, bimestral, mensal, semanal, periodicamente. Eu, basicamente, eu faço o planejamento anual, semestral e esse de 6 semanas. Então, eu faço um planejamento de 6 semanas e a partir dali eu divido, subdivido em semana por semana. Eu tenho um planner da minha filha no qual eu vou anotando o que ela tem que fazer por dia, que é o plano dela, né? O planner dela. Faço um planejamento semanal e aí vou colocando dia por dia, eu vou fazendo o planejamento diário para que ela saiba o que se espera, quais são as tarefas que ela tem que cumprir dentro daquele dia. E acontece muitas vezes, eu fiz o planejamento semanal, mas não aconteceu aquilo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu vou ter outras semanas que foi tão tranquilo, fluiu tão legal, que a gente pode avançar nos próximos. Eu posso recuperar aquilo que não atingiu na semana anterior, por exemplo. Isso acontece, né? Acontece mesmo e está tudo bem. Aqui em casa aconteceu dessa forma. Eu me surpreendi que na minha crítica eu achei, puxa vida, eu não fiz tudo o que eu estava planejando fazer, ou fiz de um jeito que não era bem aquilo que eu queria, talvez não tenha ficado muito bem feito e tudo mais, mas quando você vai fazer a avaliação, você se surpreende e diz, puxa vida, evoluiu. Compara uma avaliação com a outra e você vê, puxa vida, evoluiu, atingimos os nossos objetivos, né? E isso é o mais importante. Isso é o mais importante, porque o que você quer mesmo é que a tua criança aprenda, que ela evolua, né? Que ela aprenda a aprender e assim por diante. Então, esse é o objetivo final. Vamos lembrar, né, da educação domiciliar, você quer realmente formar uma pessoa que pense, uma pessoa que tenha um adulto independente, realmente independente, né? Que é o contrário do que a escola quer formar, basicamente. Então, se você está nesse caminho, se você está nesta direção, fica tranquilo porque você está no caminho certo. Não importa se não foi perfeito, entende? Se aquilo que você planejou não foi perfeito, não importa. Importa que você verifique periodicamente, com a periodicidade que você entender melhor, que você verifique que o vetor está certo, que você está indo para o caminho certo. Você vai chegar lá, né? E aí você me pergunta, tá, mas então tá bom, para acontecer a educação domiciliar
no dia a dia, semana a semana, mês a mês, etc., eu não preciso empenhar muito tempo, né, porque entre 40 minutos e 2 horas e meia, mais ou menos, é um período mais do que suficiente para minha criança ter um aprendizado superior, para ter tempo de estudo maior do que tem na escola, né, no ensino fundamental. Beleza, então não vai me ocupar tanto tempo assim, mas e para planejar? Quanto tempo que eu preciso para planejar? Bem honestamente, você vai gastar tempo sim. Aí você vai gastar um tempo sim. Eu geralmente utilizo de 1 a 2 semanas para planejar o ano. Por quê? Porque eu faço calendário anual, eu planejo, tento planejar ali dentro do calendário, eu faço as previsões de passeios pedagógicos, de viagens, eh, a dos materiais, as metas de cada, disciplina, os materiais que eu pretendo utilizar, com as avaliações. Então, você acaba sim empregando um tempo maior para o planejamento. Agora, uma coisa eu te digo, se você se dispõe a empenhar essa 1, 2 semanas fazendo um planejamento para o ano, e você consegue fazer um planejamento bem bacana, o resto do ano flui, mesmo que você tenha que fazer alguns ajustes. Você não vai começar do zero, você vai fazer ajustes. Então, o planejamento ele é super importante. Ele é super importante. Eu funciono bem quando eu tenho um planejamento escrito em papel e os registros do que acontece em planilha. Para mim funciona bem isso. Claro que porque planejamento é o que não aconteceu ainda, correto? E registro é o que efetivamente aconteceu. Então, para fins de documentação, eu tenho os planejamentos escritos e você pode avaliar se vale a pena também lá no fim de cada ciclo, ou enfim, ou dentro de períodos que você considerar oportuno, você digitalizar esse planejamento e assinar digitalmente, a fim de que você tenha a documentação já pronta para qualquer eventualidade. Eu funciono muito bem assim, eu ter um planejamento concreto, porque eu consigo visualizar melhor o todo e todas as partes, e os registros, ou seja, aquilo que efetivamente ocorreu, eu deixo tudo naquela minha planilha lá, que eu elaborei, e que eu até fiz um vídeo sobre ela. Vou deixar um card aqui para você ver se você tiver interesse. Então, eu reforço, planejar é bem importante, é bem importante. O planejamento ele acaba sendo mais importante do que o dia a dia. Se você fez um bom planejamento, o dia a dia vai fluir com mais tranquilidade. Aí é uma questão mais burocrática de você preencher ali, se você utilizar essa forma que eu utilizo, né, de fazer um planner para a tua criança, você faz um planner para cada criança que você tenha, né, e você pode preencher, vai preenchendo ali diariamente o que ela tem que fazer, você já vai dando uma independência também, ó, treino de habilidades, por exemplo, né, caligrafia, operações continhas de matemática, leitura, própria interpretação de texto, muitas vezes, que são habilidades que ela tem que desenvolver, ela já vai fazendo sozinha isso. Ela já vai fazendo sozinha isso daí, enquanto você faz outra coisa. E conteúdo mesmo, você separa aqueles tempos específicos para conteúdo. Se você tem alguma dúvida bem específica a respeito de planejamento, ou se você quer que a gente fale aqui, aborde aqui algum outro tema, deixe escrito aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Espero você no próximo vídeo.